O nosso próximo exercício é bastante importante, porque agora nós temos agora uma ligação dupla. Portanto, isso aqui não é um alcano, e sim um alqueno, ou alceno, como você quiser chamar. Bom, a regra prática, quando há uma ligação dupla ou uma ligação tripla, é que a cadeia principal tem que passar pela ligação dupla. Tem que, mesmo que ela não seja a maior cadeia possível. Essa regra é diferente dos alcanos. Se você fosse pensar como se fosse um alcano, claramente a cadeia maior seria esta aqui, que tem 7 carbonos. Só que agora eu tenho que passar pela ligação dupla. Então eu vou partir daqui e daí percebo, como tem 3 carbonos para esse lado, 3 para aquele, tanto faz o lado que eu escolho agora. Eu posso ir, por exemplo, aqui simplesmente pelo fato de que está mais fácil para onde eu estou nesse momento. Se eu fosse jogar para lá, é como se eu estivesse só girando a molécula, então tanto faz. Achei a cadeia principal. Vamos começar a numeração agora então. Novamente a regra é diferente. A regra para os alcenos ou para os alcinos é de que eu começo a numeração a partir da extremidade mais próxima da dupla. Nesse caso, eu percebo que a dupla já começa nesse carbono. Então está na cara que eu tenho que começar a minha numeração a partir daqui. Vai ficar carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5 e 6. Agora, eu tenho sim um ramo nessa cadeia. Esse ramo é este aqui. Que ramo é esse? Tem 3 carbonos, então esse ramo é um propil. Agora uma situação bastante simples. É só perceber que o propil está então no carbono 3. Agora, então, se eu for colocar, escrever meu nome agora, vai ficar 3 propil, porque eu só tenho um ramo, não preciso me preocupar com a ordem alfabética. 3 propil o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu fosse chamar isso aqui, se fosse um alcano, eu chamaria de hexano. Se é um alceno, eu vou chamar de hexeno. Só tem uma particularidade. Hexeno. Ok. Qualquer hexeno pode ter a ligação dupla dele em qualquer lugar. Se eu chamar só de hexeno, essa ligação dupla pode estar aqui, aqui, tanto faz. Então eu vou ter que fazer alguma coisa para definir onde está a dupla. Eu vou pegar então e dividir essa palavra. E no meio dela eu vou enfiar aqui o lugar do primeiro carbono onde se localiza essa dupla. Nesse caso é justamente o carbono 1, porque eu comecei a numerar a partir daqui. Então vai se chamar X1-eno. Escrevendo isso aqui no nome fica 3-propil. Se eu quiser não botar o hífen, eu não preciso botar o H também. Então vai ficar propil X1-eno. Agora, um cara que ler esse nome pode ter certeza de onde ele tem que colocar a ligação dupla, ok? Novamente, não está errado eu colocar, em vez de X1-eno sem hífen, botar um hífen e escrever X1-eno, ok? É só uma diferença que realmente não tem a menor importância. Esse próximo exercício pega bastante gente. É quando eles te dão a fórmula de linha e eles te pedem o nome e o PAC do composto. Você primeiro bate os olhos nisso aqui e não tem a menor ideia do que fazer. Uma dica, sempre perceba que isso aqui, esse tracinho, representa uma ligação entre carbonos. Então, o vértice de cada uma dessas coisas é um carbono. Para facilitar, já escreve. Olha só, aqui tem um carbono, aqui tem outro, aqui outro. Ok, facilitou um pouquinho a minha visualização agora. Agora eu tenho que lembrar, qual que era o primeiro passo? Definir se é alcano, alceno, alcino ou dieno. Quantas ligações ele tem aqui? Dá para perceber que ele tem 2 ligações duplas, porque tem 2 risquinhos aqui, entre esses carbonos. Se ele tem 2 ligações duplas, ele é um dieno. A regra do dieno é parecida com a regra dos alcenos e dos alcinos. A cadeia principal tem que passar pelas 2 ligações. Portanto, só tem uma cadeia que pode ser a certa. É a cadeia que passa por aqui, ó. Essa vai ser a minha cadeia principal, que vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Tudo bem até aqui? Ok. Agora eu tenho que definir os meus ramos. Se eu prestar atenção, aqui eu tenho um metil e outro metil. Esse aqui tem quantos carbonos? Tem 1, 2 e 3. Então todo esse ramo aqui é um propil. Tudo bem? Vamos começar a numerar. A regra diz, novamente, que a gente tem que numerar no dieno a partir da extremidade mais próxima das 2 duplas. Como que eu penso isso? Eu penso o seguinte, sempre no primeiro.
Se eu seguir para baixo, tem uma ligação dupla no primeiro carbono, e o segundo, claro, ele vai ver 2, 3, 4, 5. No carbono 5 começa a próxima ligação dupla. Se eu seguir para cima, infelizmente eu vou ter a mesma coisa, porque olha só, também tem um carbono na ponta, e daí no penúltimo carbono começa a outra ligação. Tá, empatou. Nesse caso em que empatou, eu vou seguir a soma dos ramos. Então, se eu fizer aquela regra novamente dos menores números, o que eu vou ter? Eu vou ter que, se eu seguir aqui por cima, eu vou ter um ramo no terceiro carbono, 1, 2, 3, eu tenho propil. E depois eu vou ter 1, 2, 3. No quarto carbono eu vou ter 2 ramos, que são os metis. Então vai ser 3 mais 4 mais 4. Eu não posso colocar o 4 só uma vez, eu tenho que botar as duas vezes. Se eu seguir para baixo, agora, eu vou ter 2 ramos no terceiro carbono, então fica 3 mais 3. E um ramo no carbono 4. 3 mais 4 mais 4. 3 mais 3 mais 4. Qual desses dá uma menor soma? Não preciso nem fazer a conta. É o 3 mais 3 mais 4. Ok? Então, isso significa que eu vou começar a numerar a partir daqui, e descendo. Então, minha cadeia principal vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu tenho, então, 2, 3-metil e 1, 4-propil. Por ordem alfabética, meu nome vai começar com os metis. Então, eu vou ter aqui 3,3 dimetil, porque eu tenho 2. Não se esqueça desse dimetil, porque se você não colocar o dimetil, você vai levar 0 na questão. É isso que eles são obrigados a fazer. E 1, 4-propil. 4-propil. Agora vem o nome da cadeia principal. Se fosse um alcano, eu chamaria isso aqui de hexano. Se fosse um alceno, eu chamaria de hexeno. Como é um dieno, eu vou chamar de hexadieno. Agora tem um A, só para facilitar o som, porque hex-dieno fica esquisito. Então vai ser hexadieno. Só que, novamente, eu tenho que indicar a posição de cada uma das duplas. Então eu vou pegar justamente esses carbonos que eu escolhi. Lembrando que eu escolhi esse sentido para baixo, ok? Eu tinha lembrando disso. Então, eu tenho uma ligação que começa no primeiro carbono e uma ligação que começa no quinto carbono. Então vai ficar aqui 4-propil, hexa, lembrando que eu só tirei o H porque aqui eu escolhi não colocar o hífen, hexa, 1,5 dieno. Ok? Esse é o meu resultado. Agora, aqui eu tenho uma particularidade. 3,3 dimetil. Se você quiser achar que você já tenha confiança em você mesmo para fazer isso, você pode escrever só 3 dimetil. Por quê? Porque eu percebo aqui que eu só tenho um carbono em que os dois metis estão. Então, o cara que lê esse nome como 3 dimetil em vez de 3,3, ele vai saber que eu tenho 2 metis em algum lugar, e os 2 estão no terceiro carbono, ok? Isso só funciona porque todos esses metis estão no mesmo. Se eu tivesse, por exemplo, um caso em que eu tenho um metil no segundo carbono e 2 metils no quarto carbono, eu ia ter algo assim, 2,4,4 trimetil. Eu não poderia escrever, não sei, 2 metil ou 4 dimetil, ou mesmo 2,4 trimetil, não posso fazer isso. É só quando todos os mesmos metis eles estão no mesmo carbono. Claro que também serve isso para o propil, para o etil e etc, ok? Bom, gente, eu gostaria de fazer uma observação bastante importante antes da gente seguir para a próxima parte dos exercícios, que vai ser bem diferente, que é a diferença entre alguns ramos que têm o mesmo número de carbonos, ok? Vamos começar com os propil. Aqui eu tenho uma cadeia principal qualquer, tanto faz qual que ela é, e aqui eu tenho 2 ramos diferentes. Percebam que os 2 têm 3 carbonos, então em tese eles iam ser chamados de propil, os 2. Só que tem uma diferença. A diferença importantíssima
é o local onde esse ramo está sendo ligado à cadeia principal. Perceba aqui que neste caso é o carbono do canto que está sendo ligado à cadeia principal. Então, nesse caso, eu vou chamar esse ramo de propil normalmente. Claro que, sei lá, esse carbono aqui poderia estar aqui, fazer uma L, ou seja lá o que for, desde que um carbono da ponta, ou esse, esteja ligado na cadeia principal. O caso muda quando é o carbono do meio que está sendo ligado à cadeia principal. E é claro também que esse carbono poderia estar aqui, fazer uma L, desde que o carbono do meio esteja ligado na cadeia principal. Nesse caso, eu vou chamar esse ramo de isopropil. É uma diferença importante que, se você não souber, vai te confundir bastante na hora de dar o nome de moléculas e também de desenhá-las, ok? Agora vamos para os butil. Aqui há um ramo butil normal, que também está ligado por um carbono da ponta na cadeia principal. Este aqui, então, vai se chamar butil. Agora, quando o carbono secundário do ramo, ou seja, aquele que está ligado a dois dos carbonos do ramo, é ligado à cadeia principal, eu vou chamar esse ramo de sec-butil ou S-butil. Mas você pode me dizer, ué, Pedro, só esse carbono aqui está ligado a 3 carbonos, ele não seria um carbono terciário? Sim, se na cadeia geral ele é um carbono terciário. Só que, na verdade, se você considerar só o ramo, ele é um carbono secundário, se você considerar só os carbonos do ramo, porque está sendo ligado a só 2 carbonos do ramo. Esse, então, é um sec-butil de secundário ou só S-butil, que geralmente é mais usado. Já existe outro caso de butil, que é o isobutil. O isobutil, ele é um butil que faz o formatinho de T, em que é um carbono da ponta do T, ou seja, um carbono que é primário, que está ligado só a um dos outros carbonos do ramo, que está ligado a uma cadeia principal. Então, olha só, é um butil que é ramificado, não é um butil normal, ele é ramificado, e ele está ligado à cadeia principal por um carbono da ponta. Esse é o isobutil. E por fim, há o tetrabutil ou T-butil. Ele também forma um T, só que dessa vez é o carbono terciário em relação ao ramo, que está ligado à cadeia principal. Terciário em relação ao ramo porque está ligado aos outros 3 carbonos do ramo. Então ele é um terc-butil ou T-butil. E esse T, esse I, esse S podem confundir bastante na hora de fazer a ordem alfabética. A regra é simples. Quando esse termo aqui na frente do butil ou do propil está ligado sem hífen, que é o caso só do iso, então ele faz parte da ordem alfabética. Por isso, isopropil vai vir antes de propil, porque o I importa mais, ele vem antes de P. Só que, se há um hífen, que é o caso do sec-butil ou S-butil, e do terc-butil ou T-butil, nesses casos, essa palavrinha que vem antes não importa, porque o hífen fala não se fazer parte do ramo. Então, um S-butil, ele não vem depois de um isobutil, ele vem antes, porque quem importa é o B. Claro que se você pensar, por exemplo, num isopropil e um isobutil, o isobutil vai vir antes, porque se você for continuar justamente na ordem alfabética, é iso-B e iso-P. Então o isobutil vai vir antes. Só que isso aqui é o que eu gostaria de ressaltar. Se você tiver que nomear e você tiver na dúvida, eu boto o S-butil antes ou eu boto o S-butil depois do isobutil? Eu boto ele antes porque é o B que importa mais, ok? Agora vamos seguir para os próximos exercícios, tá bom? Agora a gente vai passar por uma categoria diferente de exercícios, que é a de, a partir do nome, desenhar a cadeia na sua forma estrutural condensada. Aqui eu tenho um nome de uma molécula qualquer, que é 4-isobutil-octa-1,3-dieno. E eu tenho que desenhar ela. A primeira coisa que eu tenho que fazer é dividir os ramos da cadeia principal. Aqui eu posso perceber que só existe um ramo, que é o 4-isobutil. A cadeia principal é o octa-1,3-dieno. Ele é um dieno, portanto eu posso perceber que ele vai ter 2 ligações duplas e ele tem 8 carbonos na cadeia principal. Então vamos começar por aí, ok? Eu vou ter aqui então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. As ligações duplas vão estar no primeiro e no terceiro carbono. Tá, eu vou ter que numerar por aqui ou por aqui. Tanto faz. Nessa hora você escolhe por onde você vai numerar. Desde que você seja consistente com a numeração, então você sempre siga a mesma numeração toda hora no desenho que você está fazendo, então você não vai ter problema nenhum, vai estar certo do mesmo jeito.
Eu vou escolher, porque como a gente lê da esquerda para a direita, é mais fácil a gente fazer numeração nesse sentido. Então vamos lá. Tem uma ligação dupla no primeiro carbono, que começa no primeiro carbono, e outra que começa no terceiro carbono. Então 1, 2, 3, tá bom? E no quarto carbono eu tenho um isobutil. Qual que é a forma do isobutil? É aquele butil que é ramificado, mas ele tem um dos carbonos da ponta ligados à cadeia principal. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, e daí eu desenho um butil ramificado. Estamos prontos? Não, não estamos. Estava dando uma coisa completamente importantíssima. E todo mundo esquece, todo mundo acaba errando uma vez na vida esse exercício porque esquece dela. É colocar os hidrogênios. A gente tem que colocar os hidrogênios. Sempre tem. Então vamos lá. É chato, é muito chato. Só que a gente tem que acabar colocando, né? Como você sabe, o carbono só pode se ligar com 4 ligações. Se você consegue se ligar com 4 ligações, e ele, por exemplo, nesse caso já tem uma ligação feita, então ele vai se ligar com 3 outros hidrogênios para completar as 4. Se eu fosse desenhar isso assim, ia ficar um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui e um aqui. Só que como isso aqui ocuparia um espaço muito grande, eu vou fazer isso de uma forma mais simples. Eu vou só perceber que tem 3 Hs, então eu vou colocar os 3 Hs assim, ó. CH3. Esse aqui, 2 ligações, falta 2 Hs. Posso botar aqui, H2, ou aqui embaixo, deixa que ele esteja grandinho, dê para perceber. É o mesmo aqui dentro, aqui também H2, H2. Aqui tem 4 ligações, 1, 2, 3 e 4. Esse carbono já tem as 4 ligações, eu não vou botar H nele. Esse aqui precisa de 2. H2. Aqui eu preciso de 1, 2, 3, eu vou precisar de 1H para completar 4, H3, porque está na ponta, H3 porque vai precisar de 3 também. Aqui tem 1, 2, 3 ligações, vou completar com 1H, 1H e por fim 2Hs. 2Hs, por que 2Hs? Porque ele já tem 2 ligações aqui, ok? Para completar 4 vai ser isso. Essa é só isso o exercício. A gente tem outro exercício agora que também é de desenhos. Eu tenho aqui o etilpentano. Vamos começar pela divisão entre ramos e cadeia principal. Eu tenho, pelo visto, eu vou ter um etil e aqui um pentano. Vou primeiro pensar no pentano. Se é ano, então ele vai ser um alcano. Pente vai ter 5 carbonos. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Etil. Ele não numerou. Onde é que eu vou colocar esse etil? Quando eles não numeram, significa que só existe um lugar possível nessa molécula para esse cara estar. Vamos tentar então colocar em todos os lugares e ver o que vai acontecer. Se eu colocasse um etil aqui, 1, 2, aí eu vou ter um problema, porque olha só, a minha cadeia principal na verdade vai ser tudo isso aqui. O ramo vai ter se integrado à cadeia principal. Isso aqui seria só um heptano, entendeu? Agora, claro que se eu colocar desse lado vai ser exatamente a mesma coisa. Se eu colocar ele aqui, etil. De novo eu vou ter um problema. Por quê? Porque se a minha cadeia principal tem que ser a maior, então se eu colocar um etil aqui, vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Isso aqui não vai ser mais um pentano, vai ser um hexano. Vai ser um 3-metil-hexano. Então ele também não pode ser aqui. Portanto, só tem um lugar possível nessa molécula inteira que o etil pode ficar, que é a molécula, é o carbono do meio. Porque olha só, aqui ele pode ter 3 carbonos, sendo 5 carbonos na cadeia principal, e um etil como ramo, ok? Estamos prontos? Não, falta colocar os Hs. Não se esqueçam de colocar os Hs, os hidrogênios. 3, 2, 1, 2, 2, e coloca hidrogênios suficientes para completar 4 ligações. Tudo bem? Por fim, nós temos este exercício aqui. É novamente um desenho, e eu tenho que desenhar o 4-T-butil, 5-etil-octano. Vamos, perceba aqui que existe justamente aquele exemplo da ordem alfabética que a gente estava comentando. Aqui, o T-butil está vindo antes do etil, mesmo com esse T aqui, que tecnicamente vem depois do E. Por quê? Porque esse T não importa para a ordem alfabética, o que importa é o B do butil, que vem antes de E. Bom, vamos lá. É claro que se você tivesse um S-butil e um T-butil, o S-butil viria antes. Nesse caso, o S importa porque ele vem antes do T, só para desempatar. Vamos dividir aqui entre a cadeia principal e os ramos. Então, claramente, ela é um octano, um alcano, só tem ligações simples, e com 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O T-butil está no quarto carbono, eu posso escolher fazer daqui para lá ou daqui para cá. 1, 2, 3, 4.
4. Como que é a forma do T butil? É aquele butil em forma de T e que está ligado à cadeia principal pelo carbono terciário do ramo. E, por fim, o 5-etil, que está no 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando de colocar os hidrogênios. 1, 2, 3, 2. Pronto, eis a nossa molécula final. Mano, cadê o Pedro? Ele sempre some na hora de fazer a finalização. Mano, é verdade, cara. Eu achei que ia ter que usar aquela técnica. Será? É o único jeito. Mano, quem que me chamou? Pedro, tem que terminar o vídeo, cara. Vai. Ai, de novo. Se você gostou do vídeo, dá um gostei aqui embaixo, se inscreve no canal para continuar recebendo os nossos vídeos e não esquece de acessar o making of também aqui na descrição, beleza? Tchau! Produção!